Fala pessoal, vim aqui no Criatório Pessoa. Fala Thales. Fala comigo, Jenny. Vim te fazer algumas perguntas aqui, tirar dúvidas dos clientes. Primeiramente, conta pra mim qual o diferencial dessas cores lindas que você tem aqui. Tem uma certa diferença em questão de ovos? Você tem algum diferencial na sua genética? Claro que sim, o Criatório Pessoa desde muito tempo trabalhou para ter resultados diferentes em diferentes tipos de cores das codornas gigantes. Então hoje a gente tem aqui as codornas, temos aqui a Flocos, a parda, a canela, a branca, Golden Maxurium? a golden, e temos uma coloração exótica que a gente arrumou recentemente, incrementou no plantel e está melhorando ela também. 6 colorações de aves. E cada uma delas a gente já notou que ela tem uma peculiaridade diferente. Sejam umas mais voltadas para a produção de ovos e sejam aves mais voltadas para a produção de carne. Então elas têm diferença sim, Jenny. Tá, mas se eu for falar com você, eu quero comprar uma codorna gigante porque eu já tive da japonesa, para qual finalidade eu teria que encaixar a codorna gigante? Para primeira experiência sua, o começo da criação, a maioria das pessoas querem mais para peso das aves. Ovos maiores, como é o caso, por exemplo, vou pegar esse ovo aqui de umas aves que estão iniciando postura agora. E para não ficar injusto, eu vou pegar também um ovo de uma ave, pegar um ovo menor aqui, um ovo de uma ave que está começando postura também das japonesas. Olha só. Ovo de uma codorna gigante e ovo de uma codorna japonesa, ambas iniciando postura. Sim. Tá? E vou pegar aqui agora um ovo de uma codorna japonesa já consolidado e um ovo de uma codorna gigante já consolidado. Japonesa gigante. Existe sim a diferença no tamanho de ovo. Ela existe. Pode parecer que no vídeo não é tanta, mas no peso a diferença é muito grande. Entendeu? Então, para quem quer começar, geralmente quer uma ave grande. Então, partindo para aves grandes, as pardas geralmente são as melhores opções. Entendeu? Já de gigantismo. Ela tem uma característica de gigantismo mais firme. As outras não são pequenas, mas ela sempre vai ficar um pouquinho na frente, na média, ela sempre vai estar um pouquinho na frente. Em questão de ovos, você teria um diferencial de tamanho desde quando você começou até agora? Porque eu sei que você fez um melhoramento na sua genética. Eu sei que você fez um melhoramento. Então você considera que melhorou, mudou a questão de tamanho? Você conseguiu fazer um melhoramento para estar mudando o tamanho? Antigamente a gente tinha problema com ovos muito grandes. A gente tinha perdas de aves por atravessar ovo, agarrar ovo no momento da postura. E a gente tinha perdas muito constantes de aves por causa disso. A gente diminuiu o tamanho desses ovos. Então, por exemplo, um ovo como esse hoje não vai para incubação mais. Não vai para incubação. Esse aqui é um ovo. Esse é um ovo. Filma aqui em cima. Vou mostrar para vocês 3 modelos de ovos. A gente tem aqui um ovo muito grande. Um ovo muito grande. Um ovo médio e um ovo de médio para pequeno. Esse ovo aqui não vai para chocadeira. Esse ovo aqui não vai para chocadeira. O interessante é o ovo médio. Então a padronização das incubações, das características de ovo foi crucial para ter um resultado, para a gente pegar e minimizar problemas. Então os ovos foram diminuídos. A gente diminuiu os ovos. Isso sim a gente fez. Em questão de, se eu comprar um ovo galado com você hoje, qual o cuidado que eu teria que ter para colocar para chocar? Vamos supor, eu moro na Paraíba, moro em Manaus, que é um lugar longe. Qual o cuidado que eu deveria ter em questão para colocar para chocar? Porque eu sei que muita gente tem dificuldade quando chega em casa, a pessoa já fica afobada para colocar para chocar. Então, qual cuidado você teria? Bem, o ovo chegou na sua casa, você desembala ele, coloca aí para descansar pelo menos 2 horas, ele arejado no local fresco. Deixa ele descansar ali, deitado, que os ovos nossos vão na posição vertical, na espuma. Deixa ele ali deitado umas 2 horas descansando. Liga a sua chocadeira, confere ela, se a temperatura do termômetro está batendo com a do termostato. E ali, posteriormente, você vai pegar, abrir a chocadeira, colocar os ovos e dar prosseguimento à incubação. Então, o primeiro cuidado é esse. A recepção dos ovos, o cuidado na hora de desembalar, deixar ele descansar um pouco e encaminhar diretamente para a chocadeira num prazo aí de até 2 horas para iniciar a sua incubação. Beleza? Aí agora falando de incubação,
fica para uma outra pergunta, para uma outra dúvida, que vai partir de primeiros passos durante essa incubação, beleza? Então vamos lá. Outra dúvida muito frequente que as pessoas têm aqui. Eu posso pegar do criatório de ciclano e misturar com o seu criatório? Eu posso misturar a questão das aves? Se eu pegar uma codorna gigante de outro criatório, eu posso estar misturando e fazendo um cruzamento dessas duas misturas, dos dois criatórios? Vamos lá. Sempre tem que abrir o seu sangue para coisas melhores, tá? O criatório pessoa tem muita coisa boa, mas tem muito criador também no Brasil inteiro que tem muita coisa boa. Você tem que saber selecionar, saber escolher. Então aqui no criatório, o que não dá padrão pra gente, a gente também não comercializa. Então as codornas que vocês levam são aves que vão vir para nossas gaiolas. Então se não for bom pra gente, não vai ser bom para ninguém. A gente considera dessa forma. Se o criador faz um trabalho consciente, também leva em consideração isso, beleza, pode se incorporar. Mas, por exemplo, pega uma fêmea de um criador, o macho de outro e faz um trabalho dessa forma, entendeu? E vai acompanhando isso. Vou mostrar um exemplo para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Essas aves aqui, ó. Essa fêmea aqui é uma fêmea jovem, ainda não começou a botar, mas ela tá anilhada. Sim. Ela tá anilhada, ela tem um acompanhamento da orelha. Do peito da bicha. E ela ainda não botou. Sim. Uma fêmea jovem que ainda não botou, só que ela vem de um criatório, de um parceiro que faz um trabalho legal. E aqui tem um macho, também jovem, bem promissor, tá vendo? A diferença de peito quase nenhuma comparado com a fêmea. Tá anilhado e ele tá também, anilhado. Só que a anilha vermelha é minha. Esse reprodutor foi feito aqui no criatório. Um reprodutor jovem, tá começando a formar espuma agora na bolsa de esperma. Então, tá sendo feito um trabalho de cruzamento cruzado, invertido ali, pra gente ter um resultado. Então, todas as nossas aves, quando tem isso, o pessoal pergunta muito sobre isso, é feito dessa maneira, entendeu? E eu conseguiria chegar no resultado que você chegou? Qual, assim, seria o primeiro passo que foi o prisma para você conseguir chegar no seu criatório hoje? Você falar, eu tenho um criatório, eu consegui, e você, né, construiu o criatório, o seu império hoje, você tem pessoas que trabalham com você. Qual seria o primeiro pilar para eu estar seguindo o seu passo e chegar nessa genética maravilhosa que você conseguiu? Vamos lá, a primeira coisa que eu acho que eu deveria ter feito mais primordialmente lá no começo foi pensar na melhoria constante. A melhoria constante é no seguinte, na seleção das aves. Hoje a gente faz uma incubação aí de 300 aves, 300 ovos assim, recorrentemente. Leva ali 300 ovos para a chocadeira e a gente vai aproveitar ali 20, 30 matrizes que a gente vai realmente aproveitar, que vai levar para a gaiola. Thales, as outras 270 aves são ruins? Não. Mas a gente é criterioso, cada vez melhorando e melhorando mais. Temos ali a comparação, essa ave está melhor do que essa nessa situação, essa aqui fica, essa sai. Então, a melhoria constante quanto à qualidade das aves é importante. A melhoria constante quanto à sua estrutura. Hoje a gente está com o sistema todo de gaiola de arame, mas a gente já criou codorna até em caixa de frango, quando a gente começou. Depois compramos uma bateria de codornas e foi melhorando. Então, a melhoria constante. Bebedouros automáticos, então a gente tem que melhorar sempre. Ambiente, hoje aqui é tudo acimentado, piso, tem ventilador para as aves, tem iluminação para as aves, então segue um programa, cortina, o telhado, o pé direito é alto, ó. Que aqui é bem quente também, então, né? A melhoria constante é um dos principais pontos. Aqui, ó, caixa de medicação para as aves, reservatório de água. Então, são coisas que parecem bobas, mas que fazem muito sentido e te entregam resultados diferentes lá na frente. Então, para você começar e ter sucesso, essas são algumas dicas que eu acho que vocês deveriam seguir. Então, vamos lá. Para mim começar hoje, sendo um leigo, não tendo conhecimento, seguindo às vezes o caminho de um parente que já criou, eu teria que comprar uma chocadeira logo de primeira, se eu morasse longe, teria como improvisar, porque a gente, conhecendo a sua trajetória, já te seguindo aqui há muito tempo, a gente sabe que você não começou já tendo todas as coisas, né? Todas as oportunidades. Mas você indicaria o quê? Para primeiro, assim, começo. O que eu teria que ter para começar? Falando de uma pessoa que iria comprar ovos. Para você começar, já que você não tem uma estrutura, uma chocadeira e tudo mais, e não
quer fazer um investimento desse a princípio, até porque qualquer chocadeira menor que seja vai caber no mínimo 200 ovos. Eu investiria primeiramente em adquirir aves. Conhece o criatório, como muitas pessoas vêm aqui no criatório, lógico, seguindo todo o programa de sanidade que a gente exige, vêm aqui, visitam e, consequentemente, levam aves. Vai visitar um criatório, conhece primeiro o plantel, para você ver se é aquilo ali mesmo que você quer trabalhar, dessa forma que você quer trabalhar, e você vai começar a ver e enxergar o potencial do mercado que você está adentrando. Entendeu? Então, acho que o primeiro ponto, para começar, eu começaria com aves. Se eu tivesse a oportunidade hoje para começar do zero, eu começaria com aves. Tá, e se eu não tivesse a oportunidade de estar vindo no seu criatório? Você acha que eu deveria adquirir de outro criatório e depois que eu tiver a oportunidade eu vim comprar com você? Isso vai muito do seu objetivo. Se você quer levar para sua casa um trabalho de genética, um trabalho de qualidade, onde está consolidado, onde a gente está aqui falando alto, a gente está falando alto. Por mais que eu e a Jennifer estejamos de microfone, a gente está falando alto. Olha a situação das aves. Tranquilas. Tranquilas. Entendeu? Então, você quando compra um ovo do Criatório Pessoa, você não está comprando simplesmente ovo, você está comprando isso aqui, ó. Sistema de criação, né? Padrão de criação, manejo. Olha essa codorna japonesa. Isso aqui, para quem já criou codorna japonesa, sabe o tanto que isso é estressado. Elas estão aí tranquilas. Estão aí tranquilas. E a gente tá falando alto. Entendeu? Eu aumentei meu tom de voz e as codornas continuam. Estão comendo, estão bebendo água, vão fazer postura e normal, não vai ter falha. Então você está comprando um resultado. Entendeu? Então, se você quer começar, quer validar com um plantel mais perto de você, beleza. Se do jeito que o cliente, que a pessoa que te vendeu cria, é do jeito que você vai criar, ótimo. Você não precisa da nossa genética. Agora, se você quer um resultado como esse, comprar realmente um resultado, um trabalho de uma década para ter isso aqui, olha, o macho fazendo cobertura e eu falando. Um trabalho de uma década, aí sim, eu acho sim que você deve aguardar, se planejar para adquirir sim conosco. Mas como eu falei, tem ave e criador bom pelo Brasil todo. É só você saber procurar e você saber escolher e ver o que adapta a sua realidade, beleza? Agora falando de manejo, para finalizar, já tomou bastante tempo aqui. Falando de manejo, você acha um manejo, tem que ser qual tipo de manejo para essas aves estarem tão tranquilas como as suas? Tem um manejo diferencial? Tem um tempo que você dedica mais para as aves? Tem alguma coisa que você faz? Jennifer, claro que tem muitos segredos dentro da codornicultura, tá? Tem muitas coisas interessantes que a gente engloba dentro desse processo para chegar no resultado como esse. Mas a gente está na internet, a gente está numa rede social vizinha, a gente está na rede. E isso aí você vai saber mais a fundo se você adquirir o nosso e-book Criador Nota 1000 ou contratar na sua consultoria. Isso aqui não é intenção para você comprar produto digital nosso, mas exatamente a questão é, não tem como eu falar tudo isso num vídeo de 1 minuto e meio. Então, se você quiser aprender sobre isso e quiser evoluir sua criação e transformar isso aqui numa fonte de renda, você precisa sim do material educacional, no acompanhamento, onde você vai conseguir transformar a sua criação também numa criação como essa, onde você vai ter aves produtivas, aves calmas, aves que te entregam lucro, retorno para o seu bolso, beleza? Aí você só aprende lá. Então vamos lá, gente. Para finalizar agora, eu gostaria que o Thales Pessoa falasse algumas coisas para os pequenos criadores, que às vezes a gente fica desanimado, a gente pensa que não vai dar certo, mas o que você poderia falar para eles, para dar um gás a mais, para dar uma certa motivação? Você já pensou em desistir? Desistir é uma palavra muito forte. Desistir não. Eu já fiz coisas que foi diminuir o meu plantel, minimizar a quantidade de aves, ter ave praticamente, não ter ave nenhuma, mas desistir não. A gente sempre teve um trabalho de evolução muito grande, onde a gente, mesmo passando por momentos, situações difíceis, quem conhece o canal nosso há mais tempo sabe que a gente tomou muito golpe, muita coisa aconteceu, mas eu nunca pensei em desistir. Sempre melhorar. Então, desistir não é uma opção. Desistir não é uma palavra que deveria nem estar no dicionário, tá? No dicionário não tem como tirar, mas se você puder, tira da sua vida.
desistir não é opção para nada. Então tá aí, galera. Despedindo agora do Thales Pessoa. Thales, foi um prazer estar vindo aqui falar com você. Agradeço. Gente, em breve vai estar saindo esse vídeo aqui no canal do Thales também, tá? A gente vai estar mostrando as aves para quem tem curiosidade, né? Que aqui a gente não se ampliou tanto na questão das aves, tá? Tem muitas aves lindas aqui, muitas cores que chegaram também, os ovos, e a gente vai estar mostrando aqui para vocês. Tchau, galera!